Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina. O tema é reverência dentro da igreja. Pergunta A, irmão Fábio. Como Deus considera o lugar onde Ele manifesta a sua presença e qual foi sua primeira orientação lá no Monte Sinai? Então, a primeira parte, como Deus considera o lugar onde Ele manifesta a sua presença? Interessante que hoje existe um movimento chamado dos desigrejados. Porque eles entendem que a questão do templo, a questão do santuário de Deus, era até a chegada de Cristo. Cristo chegando à necessidade mais de templo, de um local de culto. Todos podem adorar onde quiserem. Tem um fundo de verdade nisso, mas não é completamente dessa forma. Entendemos aqui pelo texto de Êxodo, que onde a presença de Deus se manifesta, onde estiver todos reunidos, ali sim é a casa de Deus, onde todos estão se reunidos. E lá também embaixo fala que no monte, que era para marcar limites. Então, se estamos reunidos, então ali, estamos invocando a presença de Deus, então ali é a casa de Deus. Certo. Então, no primeiro episódio mencionado aqui, Deus se manifestou a Moisés num arbusto. Isso, no deserto, Queimava e tal. E quando Moisés se apresentou, Deus disse, olha, você tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é um lugar santo. Mas o deserto por si só era apenas areia, pedra, enfim. Mas a presença de Deus santificou aquele lugar. Também. A presença de Deus na igreja, o prédio não é nada, né? Mas quando o nome de Deus é invocado e aquilo é consagrado para ser o local de adoração e culto a Deus, a presença de Deus naquele lugar santifica. E por isso nós precisamos agir com reverência nesses lugares, né? Isso, não só o prédio, mas todos os utensílios também são consagrados a Deus naquele momento. Exatamente. Então, aquilo que é dedicado à igreja, então tem um púlpito, tem uma mesa ali da igreja. Essa mesa, vamos emprestar para alguém usar ali numa festa. Os bancos da igreja já estão tendo uma festa ali na vizinhança, vamos colocar lá para fora, vamos deixar ali para as pessoas usarem lá na festividade. Não é assim, né? O ambiente da igreja, as coisas que pertencem a Deus, elas são consagradas, elas são santificadas e devem ter um uso de fato relacionado ao culto e adoração. Adoração a Deus. Um caso bíblico de um rei que tentou utilizar de um utensílio sagrado e a gente conhece a história, né? Exato. Foi drástica a história para esse rei. Lá na Babilônia, né? Isso. Pois bem, então aí nós temos esses exemplos do passado como lição para nós. Vamos à pergunta B. Como Cristo reagiu ao presenciar a profanação do templo? Então, Jesus chegou no templo, viu aquela bagunça. Qual foi a reação de Jesus? Eu sempre anotei aqui, zelo e firmeza. Isso é importante, né? O texto inspirado diz que os discípulos se espantaram com aquela situação, porque não era comum aquele tipo de posicionamento de Cristo. Mas, como era necessário, então ele agiu daquela forma, com zelo e firmeza, em preocupação às coisas do Pai dele, que é o nosso Pai Celestial. Então, nós vemos ali que Jesus pegou uma corda, e fez com aquilo como se fosse um chicote, e ele foi derrubando mesas e expulsando aquelas pessoas que estavam fazendo da casa de Deus aquele lugar de comércio. E dessa forma, então, fez essa purificação, daquele ambiente que deveria ser sagrado, mas estava sendo utilizado para um fim distorcido, Isso aí. Agora, o que significa o ato de Cristo ao purificar o templo? O que nós podemos aprender desse... É a purificação do coração. A situação do templo, na época, estava lastimável. O templo foi contaminado. E a nossa condição hoje não é diferente. Então, à medida que queremos que essa purificação aconteça em nosso coração, devemos permitir o acesso de Deus. Mas o nosso eu, a nossa carne não vai permitir. Então é necessário firmeza nessa aceitação e deixar Deus fazer a obra, porque lidar com o pecado não é fácil, que está em nós. Devemos abrir o coração para Deus e deixar Ele fazer essa obra. Ele vai doer até em nós, Mas devemos permitir essa limpeza, essa purificação. Muito bem.
Então, Deus quer limpar o templo da nossa alma, né? Mais à frente na lição vai falar do nosso corpo como um templo também, mas aqui já traz um pouco sobre esse aspecto, de que muito mais do que limpar o ambiente, Deus quer limpar os nossos corações, né? E a sujeira do ambiente, a bagunça que estava ali no templo, era apenas um reflexo de como estava o coração daquelas pessoas. O coração dos sacerdotes, o coração daqueles que estavam negociando, demonstrando que o coração deles estava completamente tomado da sujeira, pelo desejo do ganho, pelo desejo do lucro. Foi necessário Jesus fazer aquela obra de purificação exterior, né? Mas muito mais do que purificar o exterior, de fato, Jesus estava querendo purificar corações. E aqueles que aceitaram essa purificação de coração, Jesus fez. E tiveram suas vidas transformadas, né, de forma maravilhosa. Amém. Sim. É importante a gente ter essa consciência, porque se essa obra não for realizada nos primeiros instantes que conhecemos a Cristo, isso é perigoso. Muitas coisas podem ser alimentadas em nosso coração, muitas permissões. Não só, como você falou, como no coração, mas coisas externas também. Permitir coisas que não são do agrado de Deus está em toda a nossa volta. E situações, ambientes que a gente está, então tudo isso deve ser mudado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à purificação que Deus quer fazer em nós. Nós somos muito tendentes a assimilar aquilo que está ao nosso entorno, né? Então, se nós não cuidamos das amizades que temos, se nós não cuidamos, de certa forma, da vizinhança que estamos ou procuramos estar inseridos, existem contextos e contextos. Tem aquilo que você tem que passar por aquilo. Agora, tem contexto onde você escolhe estar ou não. E quando você pode escolher estar num lugar melhor, mas você prefere estar numa companhia equivocada, aí nós nos colocamos numa situação de risco, né? Fazemos uma escolha errada. E Satanás pode usar desses momentos onde nós fizemos a escolha errada para alcançar a nossa alma e nos afastar de Deus, né? Isso aí, prejudicar essa purificação. Exatamente. Prejudicar a purificação que Cristo quer fazer em nossa vida. Isso aí. Então, vimos nesse segundo tópico, reverência dentro da igreja. Precisamos zelar por essa reverência, precisamos zelar pela reverência no momento de culto, precisamos zelar pela reverência no momento que estamos estudando a palavra de Deus. Às vezes é no nosso lar, mas de que forma nós estamos fazendo isso? Como estamos ali, às vezes, no meio de uma bagunça, pessoas transitando? Como eu mencionei, às vezes existe uma situação onde não tem como eu escolher um momento melhor. Então, a situação é aquela, ok, mas se posso ter um momento à parte, se posso ter um momento de mais sossego, um momento onde tenho a possibilidade de uma maior concentração naquilo que estou fazendo, vamos buscar, vamos dedicar algo melhor. É possível, né? Uma reverência interna do indivíduo e também uma reverência externa do ambiente. Também vamos estar atentos a esse detalhe e buscar esses locais. É possível, né? Sim, Deus permite, Deus possibilita, né? Momentos ou lugares onde podemos nos consagrar ou nos apresentar diante dele de uma forma melhor.